Olá, meu nome é Eduardo Viel, eu sou estudante do quarto ano de graduação em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica e Sistemas da Escola Politécnica da USP. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica, orientado pelo professor João Antônio Martino. Bom, como tema nós escolhemos estudar o transistor BSOI MOSFET em aplicações digitais, e o que nos levou a essa decisão é o fato de que, pela lei de Moore, estima-se que a quantidade de transistores presentes em circuitos eletrônicos dobraria a cada 2 anos. E, com isso, os dispositivos cada vez mais complexos presentes no cotidiano gerariam um aumento na quantidade de transistores e levaria a equipamentos cada vez maiores, de forma que, em certo ponto, eles começariam a se tornar inviáveis. E para combater essa dificuldade, o avanço da tecnologia nos leva a procurar por novos componentes cada vez menores e que possam executar a tarefa desejada de forma semelhante e com um maior desempenho. E nesse aspecto, a gente tem como alternativa para o transistor convencional o transistor BSOI, que de forma diferente do comum, ele não apresenta uma dopagem em fonte dreno, tendo outras etapas de fabricação, e essa característica faz com que esse novo modelo de transistor, exatamente por não possuir esses dois terminais dopados com silício tipo N ou tipo P, ele possa operar tanto como se fosse um NMOS convencional quanto um PMOS convencional, tudo dependendo da tensão que fosse aplicada na porta do substrato. E por essa característica dele ser reconfigurável, esse transistor ele abre portas para diversas novas aplicações a serem estudadas, e por isso que é tão importante a gente caracterizar e conhecer o seu modo de operação. Então, como foco principal para o nosso projeto de pesquisa, o objetivo foi conseguir caracterizar eletricamente o funcionamento do BSOI, obtendo informações sobre o seu modo de operação e verificar se os resultados obtidos são viáveis para futuras novas tecnologias que possam aproveitar o seu diferencial em relação ao MOS convencional. Na foto apresentada nesse slide, a gente tem um dos chips que foi utilizado para fazer as medidas no nosso laboratório do LSI da USP. Um obstáculo que essa nova tecnologia vem apresentando é no momento, se dá pelo fato de que o tipo de portador que é melhor transportado para gerar uma corrente elétrica depende do tipo de dopagem realizado no substrato. Se a dopagem levar um substrato do tipo N, ele terá como portadores majoritários os elétrons, enquanto que se for do tipo P, terá como majoritárias as lacunas. E dessa forma, esse transistor ele vai operar melhor como sendo do tipo N ou do tipo P. Então, em outras palavras, o material do semicondutor, que é o silício, ele tem trazido essa barreira para o BSOI, mas a gente espera que com um estudo mais aprofundado isso não seja mais um problema no futuro. E para contornar essa dificuldade e conseguir dar continuidade na pesquisa, a gente usou dois chips com transistores diferentes, um que possui substrato tipo N e um que possui substrato tipo P. Como primeiro resultado, a gente obteve as curvas dos módulos da corrente em função da tensão de porta dos transistores, e pelo desenho das curvas a gente pode ver que os transistores medidos apresentam funcionamentos muito semelhantes ao NMOS convencional, tanto do tipo N quanto do tipo P. Outra característica muito importante na caracterização dos transistores é a tensão de limiar, que é o valor mínimo de tensão de porta necessário para que o transistor passe a conduzir uma corrente significativa. E foram feitas medidas para os transistores dos dois chips, e a gente verificou que eles apresentam variações no valor de tensão de limiar que acompanham as tensões aplicadas na porta inferior, que era o esperado. E outro dado importante que a gente analisou foi a curva de transcondutância, que relaciona quanto varia a corrente de dreno em função da tensão de porta. E novamente a gente teve resultados condizentes com o esperado, menos pelo fato de que uma variação um pouco fora do comum para a curva das tensões de porta inferior de menos 20, menos 25 volts do transistor que apresenta um comportamento de PMOS, que é o da imagem de baixo, ele começa a ter a presença de dois picos, enquanto a gente esperava que existisse apenas um pico, mas isso leva a um estudo um pouco mais aprofundado. E, bom, embora a gente teve esse pequeno desvio no comportamento, a gente pode concluir que os transistores BSOI eles possuem comportamento muito semelhante aos MOSFET convencionais, e se quando a gente conseguir romper essa barreira do tipo de substrato utilizado e tivermos novas tecnologias que nos permitam fabricar transistores que operem tanto com características de NMOS e PMOS em um único dispositivo, a gente vai ter inúmeras novas tecnologias a serem testadas e implementadas, e os circuitos eletrônicos eles vão mudar significativamente em relação à forma que eles são aplicados hoje.
E, bom, eu agradeço a atenção de vocês e também quero deixar meus agradecimentos ao CNPq, que nos possibilitou esse trabalho de iniciação. E também quero agradecer ao meu orientador, professor João Martino, e também ao meu co-orientador, o professor Ricardo Cardoso Rangel, que me ajudaram nesse projeto e por isso a gente conseguiu chegar nesses resultados apresentados. Muito obrigado.